Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje. Mais um dia que o Senhor renovou sua misericórdia e nos permitiu estarmos aqui para meditar nas Escrituras e para fazer delas nosso objeto de leitura, de meditação, de memorização, de estudo. Nós estamos aqui para a glória de Deus, amém? Nosso objetivo é simples: conhecer ao Senhor. Conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Sejam bem-vindas, Soraya e Ivonete. Deus abençoe vocês. Boa tarde, queridas. A Sossô voltou. Ivonete, nossa amada, sejam bem-vindas vocês. Mandar um beijo aqui para minha mãe, tô na casa dela. Mãe, beijo. Beijo. E para dona Leni também, que vai assistir hoje à noite, se Jesus permitir. Beijo, dona Leni. Jesus abençoe a senhora grandemente. Nós vamos meditar em 5 capítulos da Bíblia hoje. Eu deixei hoje pra gente meditar em 5. E aí a gente medita em 4 na quarta, 4 na quinta e 4 na sexta. E assim vamos estar em dia com a leitura bíblica diária. Amém? Tem muita coisa pra gente falar, então vamos começar? Nós vamos começar com uma oração para que o Espírito Santo conduza todas as coisas, né? Porque de mim nós não vamos conseguir chegar em lugar nenhum. Mas com o Espírito Santo nós faremos proezas, amém? Ore comigo. Senhor Jesus, tudo é por ti, tudo é para ti e tua é a glória. Essa live, Senhor, veio do teu coração e nós estamos aqui como profetas do Altíssimo, profetas de Yahvé, para declarar as Escrituras e o poder de Deus, para vivermos, Senhor, cada princípio estabelecido nela, de acordo, Senhor, com o ensino do Teu Espírito Santo. Por isso eu te peço, revela-nos, revela a mim, revela aos amados que vão assistir essa live, durante, Senhor, a própria live, e aqueles que vão ver o vídeo gravado depois, que vai ficar salvo, cada um de nós, Senhor, possamos ter uma revelação do Teu Espírito Santo e que nós possamos entender, Senhor, das coisas espirituais e colocar em prática, meu Deus. Que nós sejamos como o profeta Jeremias, ó Deus, que cumpria o ide do Senhor, apesar de toda a perseguição que isso pudesse vir, ó Deus, como consequência. Que nós venhamos ser, ó Deus, fiéis e que nós não venhamos nunca abandonar a Tua palavra, em nome de Jesus, amém? A Vivian acabou de entrar. Vivian, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Vamos começar hoje meditando no capítulo 8 do livro de Jeremias, lembrando que o livro de Jeremias é uma denúncia clara ao erro de Israel, né? A idolatria que Israel tinha abandonado ao Senhor, o Deus verdadeiro, e estava se prostrando e adorando os ídolos das outras nações. Então nós vamos começar no capítulo 8, quando Deus vai falar o seguinte, é um juízo muito sério aquele que Deus vai declarar. Deus vai falar assim, olha, assim diz o Senhor, os inimigos abrirão as sepulturas dos reis e dos oficiais de Judá e os túmulos dos sacerdotes, dos profetas, dos habitantes de Jerusalém e vão espalhar os ossos no chão, diante dos deuses que vocês adoravam. Os seus ossos vão ficar lá diante do sol, da lua, das estrelas que vocês tornaram deuses, como as nações estrangeiras adoravam ao sol, à lua, às estrelas. Pois é, os ossos dos seus antepassados serão retirados das sepulturas e vão ser colocados ao sol ali, né? Vão ser expostos. O que isso significa, gente? Até a honra aos mortos iria ser afetada por causa do pecado de Israel. A nação de Judá, ela vinha de um contexto, né, de uma cultura onde era muito importante aonde que a pessoa seria sepultada. E isso indicaria a honra, a memória daquela pessoa e também por causa daquilo que o povo de Israel sempre acreditou, né, que nós também carregamos essa crença, que é da ressurreição. Então o que eles entendiam? Vamos manter o nosso corpo, mesmo depois de mortos, vamos mantê-lo de maneira a cuidar desse corpo que Deus nos deu, que era o templo, porque um dia nós vamos ressuscitar. Então, quando Deus está dizendo aqui, olha, aquilo que vocês consideram sagrado, a sepultura que vocês tanto se importam, né? Era uma desonra quando um rei não era sepultado junto aos túmulos do rei. Por quê? Estava se dizendo da memória daquele rei, nós não nos importamos.
né? Era uma desonra para Acabe que os restos dele foram lambidos ali, comidos por cães. Então, o que Deus está dizendo aqui? Olha, até aos seus antepassados vai ser, a honra dos seus antepassados vai ser afetada por causa da idolatria do povo, por causa que o povo abriu mão de seguir a minha aliança, de ser fiel e adorou outros deuses. Meu Deus! E aí, no versículo 3 vai falar que o povo iria preferir a morte. O povo iria preferir a morte. E aí, nesses dias, né? Lembrando, gente, que Jeremias está falando aqui, está profetizando para uma época específica, que é quando a Babilônia viria, né? Para cercar Jerusalém. E logo depois iria destruir Jerusalém e levar o povo de Jerusalém exilado lá para a terra da Babilônia, para servir aos babilônicos, né? Como um povo escravo, como eunucos, como estrangeiros. Eles iriam perder a identidade que eles tinham do templo, da adoração, dos rituais, do sacerdócio. Tudo isso iria se perder. Mas Deus deixa muito claro que iria se perder por causa da infidelidade do povo. Mas essa profecia de Jeremias, ela vai se cumprir na época que Nabucodonosor vem e invade, né, a terra de Jerusalém, mas ela também é uma profecia de dupla referência, né? Se cumpre lá, mas vai se cumprir também no final, quando lá em Apocalipse também vai falar isso. As pessoas vão procurar a morte, mas não vão encontrar. Você já imaginou? Gente, olha esse juízo de Deus. As pessoas que não forem encontradas justas, lembrando que nós só somos justificados pelo sangue do Cordeiro, essas pessoas, nesse tempo de grande tribulação, elas vão querer morrer e não vão conseguir. Vão procurar a morte e não vão conseguir. Ou seja, é um tempo de juízo terrível, um tempo onde as coisas vão ficar tão terríveis, né, que as pessoas vão preferir morrer mesmo, e mesmo querendo morrer não vão conseguir. Ou seja, elas viverão um tempo de muito tormento. Eu creio, né, graças a Deus nós não estaremos aqui, não vamos passar por essa tribulação, porque Deus vai nos arrebatar antes. É assim que nós cremos, né? Que na igreja não vai passar pela grande tribulação. Tem algumas áreas da própria teologia que algumas pessoas acreditam diferente, que nós vamos passar também por tribulação, mas uma coisa é fato, Jesus estará conosco, e ainda que nós tenhamos que morrer pelo evangelho, morreremos em paz e em alegria, porque sabemos que a nossa terra não é essa, que nós somos estrangeiros e peregrinos. Então, graças a Deus por Jesus que nos livra dessa ira vindoura. Amém? Continuando então o capítulo 8 de Jeremias. Jeremias então, Deus falando para ele, né? Jeremias, diga ao povo, assim diz o Senhor, quando uma pessoa cai, não volta a se levantar? Quando descobre que está no caminho errado, não dá meia volta? Então por que o povo de Jerusalém continua em seu caminho e se recusa a voltar? Deus vai comparar o povo de Jerusalém com alguns animais. Vai falar, ó, a cegonha, que é uma ave migratória, ela vai, mas ela sabe a hora de voltar. Assim como a rolinha, a andorinha, o grou, são animais que têm sabedoria. Eles sabem o tempo de ir, que eles migram por causa do inverno, por causa de questões naturais, mas eles sabem a hora de voltar. Agora, o meu povo, sabe, até os animais sabem a hora de voltar, mas o meu povo, por sua rebeldia, por sua rebelião, por sua dureza de coração, mesmo eu enviando profetas e chamando-os ao arrependimento, não se voltaram para mim. Olha, isso é tão sério. Deus está comparando a sabedoria dos animais com a ignorância do povo. Deus está dizendo, será que se a pessoa cair, ela não levanta? Não é tão comum isso? Uma pessoa caiu, ela vai se levantar. Uma pessoa está vendo que está na rota errada, não é um GPS? Quando você pega a rua errada, e aí fala assim, configurando um novo trajeto, né? Configurando nova rota. Porque o certo é isso, quando você viu que caiu, você se levanta. Quando você vê que está na rota errada, você volta. Mas Deus está dizendo, eu estou mostrando para vocês que vocês estão longe de mim, que vocês se afastaram de mim, mas vocês são tolos. Mais tolos do que os animais. Por quê? Porque vocês se recusam a se voltarem para mim. Meu Deus, isso é tão sério. Deus está chamando as pessoas, mas muitos estão, com ouvidos tampados.
Pois assim diz a palavra de Deus: quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, hoje não endureçais os vossos corações. A Bíblia vai dizer isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus está chamando. Mas tem muitos ao nosso redor que escolhem, mesmo vendo que estão no caminho errado, escolhem não voltar. E o castigo para essas pessoas é um castigo terrível. Tem um trecho aqui do capítulo 8, o versículo 10 e 11 é o mesmo, é uma repetição daquilo que nós lemos no capítulo 6, do 13 ao 14, do 13 ao 15. São as mesmas palavras. Desde o mais humilde até o mais importante, sua vida é dominada pela ganância, falando dos sacerdotes e dos profetas. Eles todos são impostores, oferecem curativos superficiais, falamos sobre isso ontem, né? Sobre uma liderança que cura a ferida do povo levianamente, ou seja, de forma superficial. Pegam uma ferida que é mortal e colocam apenas um curativo. Como eu falei aqui ontem, é como se uma pessoa chegasse lá na UPA dizendo assim: olha, eu tô sentindo muita dor, eu quebrei o braço, e aí eles falassem assim: não, toma então uma dipirona e coloca um band-aid que vai resolver. Nós sabemos que não resolve, né? Então Deus está dizendo: olha, os profetas, os sacerdotes, eles deveriam curar a ferida do povo, confrontar o mal ali na raiz, levar o povo a um confronto de amor, levá-los ao arrependimento para que a ferida mortal seja curada. Mas o que eles ficam fazendo? Ficam colocando paninho quente e colocando band-aid em feridas mortais. Ninguém que chega no hospital reclamando por causa de uma ferida que é nitidamente que é algo mais interno, que é um câncer, recebe ali apenas um band-aid. Por quê? Porque é necessário remover o mal pela raiz. Então Deus está dizendo: os meus sacerdotes, os meus profetas, que deveriam expor a realidade, que deveriam levar o povo ao arrependimento, que deveriam mostrar: olha, vocês estão assim, porque vocês precisam de circuncisão do seu coração. Não adianta suas ofertas, não adianta seus incensos, não adiantam seus sacrifícios. Vocês precisam circuncidar o vosso coração. Mas os profetas e os sacerdotes não estavam fazendo isso. Eles curavam a ferida levianamente, superficialmente, dizendo: não, tá tudo bem, que Deus é amor, pode continuar desse jeito, só nunca deixe de dar o seu dízimo, só nunca deixe de trazer sua oferta, e tá tudo bem, que Deus ama, Deus perdoa. Viu, querida? Querido? Só que o verdadeiro amor, ele expõe, o verdadeiro amor expõe a ferida para que ela seja curada. Né? Deixa eu cumprimentar minhas amadas que entraram aqui, gente. A minha amiga Marquiane, seja bem-vinda. A Vivi também tá aqui, querida amiga também. E a Chiquinha que entraram. Vocês são bênção. Obrigada por estar aqui junto comigo pra gente meditar nas escrituras. Que Deus abençoe vocês, viu? Minhas amigas do céu que eu amo. Então, gente, não adianta curar a ferida de forma superficial. Tem que ser tratado a raiz do problema. E se Deus repete esse versículo, gente, tem alguma coisa importante aí. Se Deus está repetindo que os líderes estão tratando a ferida de forma superficial, é porque Ele quer dar ênfase. E é uma coisa que mexe muito comigo quando eu leio, né? Principalmente sabendo que Deus levantou meu marido para pastorear e a minha vida para ajudá-lo nesse trabalho, é que não adianta. Se a gente vê que uma pessoa precisa ser confrontada, por mais que nós queremos evitar conversas difíceis, muitas das vezes elas precisam acontecer. E elas são para cura, né? Inclusive, falando sobre cura, nós vamos ver no capítulo 8 de Jeremias sobre o bálsamo de Gileade. E isso é muito importante nós falarmos sobre isso, porque o versículo 18, deixa eu começar um pouquinho antes do bálsamo de Gileade, falando sobre como o profeta se sentia. Ele diz assim, ó: minha tristeza não tem cura, meu coração está enfermo. Escutem o choro do meu povo, pode-se ouvi-lo por toda a terra. Acaso o Senhor abandonou Sião? Seu rei não está mais ali? Sofro com a dor do meu povo e lamento e sou tomado de tristeza. Então o profeta ele está sofrendo juntamente com o povo, ele lamenta a situação deplorável do povo de Israel. Ele lamenta, ele chora, seu coração dói, ele diz: olha, a minha tristeza não tem cura, o meu coração está enfermo. Por quê? Porque o meu povo abandonou o Senhor, porque o meu povo não consegue ouvir o que eu consigo ouvir, que é os soldados que vêm chegando do norte.
que vem cercar essa cidade. Eu consigo ver com os olhos espirituais a dor, a tristeza, o lamento, eu consigo ver a morte, eu consigo ver as rampas de ataque, eu consigo ver a destruição dos muros e do templo, mas o meu povo não se arrepende. Então o profeta está profundamente angustiado. E aí ele diz, esse versículo, né, um dos mais conhecidos do livro de Jeremias, olha, sofro com a dor do meu povo. Aí ele fala, versículo 22, não há remédio em Gileade, não há bálsamo em Gileade, não há médico ali? Por que não há cura para a ferida do meu povo? E aí a gente vai entender o que Jeremias está dizendo. Gente, Gileade, ela faz parte, né? As montanhas de Gileade faziam parte ali de onde as tribos de Israel haviam tomado, né? Da parte da terra ali de Canaã, uma terra que mana leite e mel. E havia ali uma planta, de plantas rasas, eles tiravam uma resina que ela tinha... ela tinha funções medicinais, fugiu a palavra. Ela tinha o poder de curar, uma resina extremamente que eles conseguiam tirar de plantas raras que cresciam nas montanhas de Gileade. Ela tinha propriedades, lembrei, ela tinha propriedades medicinais. Então assim, o que Jeremias está dizendo? Aqui mesmo em Israel existe cura disponível. Tem cura para nós. Deus está dizendo para nós, olha, aqui mesmo, nessa terra que eu lhes dou também a disponibilidade de serem feitos curados. E nós nos lembramos de Jesus, que é a própria cura. Ele já levou sobre si nossas dores, ele já levou sobre si as nossas enfermidades. Deus está dizendo, a cura está disponível. Por acaso não há bálsamo em Gileade? Não há médico em Gileade? A cura está disponível, mas tem uma coisa. A cura está disponível para aquele que quer acessar. Gente, Jesus, ele tinha um ministério extremamente... ele se compadecia dos enfermos, então ele curava, mas ele curava aqueles que vinham até ele, clamando por cura, aqueles que queriam ser curados. Quando ele vai até o paralítico, lá no tanque de Betesda, ele chega, ele vai, ó, tá vendo como é que mudou aqui a ordem? As pessoas que vinham até ele para serem curadas eram curadas, mas agora ele vai até o paralítico do tanque de Betesda e aí ele pergunta, você quer ser curado? Sabe por quê? Porque a cura está disponível, há bálsamo em Gileade, mas muitas das vezes as pessoas não querem acessar aquilo que Deus já disponibilizou. Por que as pessoas não querem ser curadas? Porque a cura exige também certa responsabilidade. Uma pessoa que ela está lá, ela é cega, então ela tem algumas regalias da parte do... Vamos falar aqui na época de Jesus. O cego, ele tinha algumas regalias da parte da sociedade. Por quê? Porque ele poderia esmolar, ele poderia viver ali, né, daquilo que o povo... Eu estou dizendo que é uma coisa ruim, claro que é ruim ser cego e mendigar. Mas se ele recebesse a cura... ele iria ter que passar por quê? Por situações até mesmo perigosas. Lembra do cego que Jesus curou? E aí os fariseus chamavam ele, levavam ele lá para dentro da sinagoga e falavam assim, me fala, quem te curou? E ele falava, não sei quem que me curou, só sei de uma coisa, eu era cego, agora eu vejo. A cura vai exigir da pessoa certa responsabilidade. Então, muitas das vezes as pessoas, elas sabem que precisam ser curadas, mas elas não querem ser curadas. Por quê? Porque doentes, elas chamam mais atenção. Doentes, elas recebem mais benefícios. Seja bem-vindo, irmão Juninho. Que prazer estar com você aqui, viu? Homem de Deus. Glória a Deus pela sua vida. A Marilândia está aqui também. Irmã Marilândia, Deus te abençoe. Que bom estar com você aqui online. A Edna também. Sejam bem-vindos, viu? Então, gente, há bálsamo em Gileade? Deus está dizendo, há cura disponível. Mas para você acessar a tua cura, você tem que querer. Quer ser curado? Lembra que quando Deus falou para aquele paralítico, você quer ser curado? Ele falou assim, mas eu não consigo, porque é muito difícil, porque ninguém me ajuda. Não, você quer murmurar, é isso que você quer. Você quer dar desculpas, você quer dar argumento. Eu tô aqui, eu sou a cura, eu sou o bálsamo de Gileade, eu estou te perguntando. Não quero saber da opinião das pessoas, eu quero saber da tua opinião. Você quer ser curado? Isso geraria responsabilidade, porque ele iria ter que tomar o leito dele, lembra? Agora, ele iria viver uma nova etapa da vida dele. Tem pessoas que têm medo, gente, tem pessoas que têm medo de ser curada.
Minha mãe mesmo conversando comigo de uma pessoa, e ela tá orando por essa pessoa há muito tempo, e aí ela falou assim, e essa pessoa quer ser curada, e aí minha mãe falou assim, tá bom, mas quando você for curado, você vai à igreja para contar o testemunho? E aí essa pessoa falou assim, não, eu não vou pra igreja não, eu quero a cura, mas eu não quero a responsabilidade de ter que ir pra igreja não, porque eu tenho vergonha. Verdade ou mentira, mãe? Mãe? Ela tá longe. Depois você vem cá. Ele falou, eu quero ser curado. Eu quero ser curado, mas eu não quero a responsabilidade de servir a Jesus depois da cura, não. Eu quero ser curado para continuar a minha vida. Então, gente, a cura está disponível, mas muitas vezes as pessoas não querem. As pessoas não querem a responsabilidade que o curado carrega, que é de testemunhar, que é de viver uma vida de alguém que agora foi liberto de fato. A pessoa que falou com você que não iria para a igreja depois se fosse curado, não é verdade? Foi. Falou assim, não, eu quero ser curado, mas eu não quero, e eu não me pede para ir pra igreja que eu tenho vergonha, não foi isso? Foi. Eu quero as bênçãos de Jesus, mas eu também não Ele quero. falou que ele prefere ficar doente aí na igreja para receber a cura. Prefere ficar doente. Vocês estão entendendo que tem gente que não quer ser curado, gente? Porque se ele quisesse ser curado mesmo, ele iria abrir mão de todo o medo, de toda a vergonha, de todo orgulho, de toda a teimosia. É isso que está acontecendo com o povo de Israel aqui, ó. O povo de Israel, ele quer as bênçãos do templo, ele quer a bênção da presença, mas ele não quer abrir mão dos flertes com o pecado, dos flertes com Baal, de viver os rituais idólatras das outras nações. Ele não quer ser diferenciado, ele quer ser o mesmo, ele quer ser... Você lembra quando o povo de Israel estava lá e aí eles falaram com Samuel assim, a gente quer um rei, a gente quer ser que nem as outras nações. Mas Deus chamou você, Israel, para ser um povo diferenciado. Mas não, a gente quer um rei que a gente vê, porque Deus a gente não vê. Então a gente quer um rei que a gente vê, que tem o porte de rei, que é alto, né? Saul era esse rei, mas que infelizmente pecou, né? Que infelizmente abriu mão de viver uma vida íntegra e reta diante de Deus. Então existe cura, mas as pessoas muitas das vezes não querem ser curadas. O capítulo 9... Jeremias continua o lamento dele. E aí, ele diz assim, eu tô lendo a versão NVT, quem dera minha cabeça fosse uma represa, meus olhos fossem uma fonte de lágrimas. Ele fala de maneira poética, né? Quem dera. Se minha cabeça fosse uma represa, os meus olhos uma fonte de lágrimas. Jeremias chorava pelo seu povo. Quem dera, aí no versículo 2 ele já mostra já uma indignação. Quem dera se eu pudesse ir para longe, morar numa cabana no deserto e me esquecer do meu povo. Ao mesmo tempo que ele se compadece do povo, ele fica indignado. Eu choro por vocês, mas eu tenho vontade de esquecer vocês por causa de toda a rebeldia do coração deles. E aí ele começa a expor o pecado do povo, né? Ele fala porque eles são adúlteros, traidores. Eles falam mentira, no versículo 3 fala, eles falam mentira, eles não procuram a verdade. E aí o versículo 3 fala assim, ó, vão de mal a pior e não me conhecem. Se tem um texto que vai nos chamar a atenção no capítulo 9 de Jeremias, é o conhecimento de Deus. Deus quer mais do que sacrifício, Deus quer que o povo tenha relacionamento com ele. Deus não quer um povo que segue regras, gente. Não é sobre seguir regras. A Bíblia não é um livro de regra que o povo tem que seguir. Não, a Bíblia é um manual de como viver em comunhão com Deus. Deus não valoriza as realizações humanas. Porque eu jejuei tanto, porque eu já fui em tantos países pregar o evangelho, porque eu alcancei milhões de pessoas. Deus valoriza muito mais do que as realizações, o relacionamento. Deus está falando pro povo dele, vocês vêm pro templo, vocês sacrificam, mas vocês não me conhecem. E no final do capítulo nós vamos ver um dos versículos mais famosos das escrituras e que é um dos que mais mexe comigo, que fala sobre conhecer a Deus. Mas antes, falando sobre o que o Jeremias está denunciando do povo de Israel, tá falando assim, ó, vocês traem seus irmãos, vocês falam com falsidade, vocês trapaceiam, vocês mentem, não dizem a verdade. Forte, né? Esse 4, né? 4 fala assim, cuidado com seu amigo, não confie nem mesmo em seu irmão, pois irmão engana irmão. Olha o nível da iniquidade do povo. Não podia confiar nem no próprio irmão. E amigo calunia amigo, todos trapaceiam, mentem, ninguém diz a verdade. Olha só, com a língua contam mentira, cansam-se de tanto pecar.
Tem uma parte que fala assim, ó, com a boca, versículo 8, com a boca fala palavras amigáveis aos seus vizinhos, mas no coração tramam matá-lo. Deus está falando é falsidade. Talvez você diga, nunca quis matar ninguém. Mas será que nós estamos sendo sinceros nos nossos relacionamentos? Será que é verdade quando a gente... Será que aquilo que a Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros, será que é verdade? Será que nós temos realmente amado? Será que nós temos falado, irmão, e no fundo do nosso coração a gente fala, queria distância de você? Será que nós temos sido verdadeiros? Será que temos vivido o evangelho genuíno? Ou será que temos sido usados de falsidade, como diz a palavra de Deus? No versículo 6, Deus repete sobre o conhecimento de Deus. Ele fala assim, ó, amontoam falsidade sobre falsidade e se recusam a me conhecer, diz o Senhor. Então, Deus começa a falar o que vai acontecer, de como ele vai se vingar da nação de Israel e deixa claro novamente, tudo isso vai acontecer. Versículo 13, porque o meu povo abandonou a minha lei. Porque o meu povo não quis obedecer às minhas instruções. Quando o povo abandona a palavra de Deus e não vive o que está escrito nela, é sempre um fim de destruição. Então a Bíblia diz que Deus vai dar, né, sua sentença de juízo. Eu vou espalhar vocês pelo mundo, eu vou levar vocês e seus para lugares que nem mesmo seus antepassados ouviram falar. E aí Deus chama as pessoas para prantear, fala, chamem as mulheres, as pranteadoras, se eu não estiver enganada aqui, que está assim nesse versículo. Chame as mulheres que pranteiam. Acho que eu li foi em outra versão. Naquela época era muito comum em funeral que mulheres viessem para prantear, para chorar alto mesmo, né? Fazia parte da cultura do povo de Deus, que eles vivessem assim o período de luto, né? E aí Deus está dizendo assim, ó, é hora de você chamar essas mulheres que pranteiam e manda elas ensinar as filhas dela. É tempo de chorar. O que significa isso? Quando você se deparar com um pecado, precisa ter quebrantamento. É necessário haver quebrantamento. A gente não brinca com o pecado. Até vi uma frase esses dias, minha cunhada postou de Sansão, né? De tanto ficar brincando ali de ser amarrado, uma hora ele acabou ficando amarrado mesmo. Pecado a gente não brinca. A gente não flerta com o pecado, a gente não flerta com o mundo. Deus tem falado isso muito comigo. A gente não pode brincar hora nenhuma com o pecado, com a carne. Não pode dar lugar pro diabo. Não pode deixar a sua carne te dominar. A gente não pode abaixar a guarda, gente. Não abaixa a guarda. Você pode, não estou dizendo que você nunca vai poder, você tem que estar sempre em jejum e oração. Não é isso. Você tem que estar sempre intencional em obedecer a Deus, em permanecer nos caminhos do Senhor, mesmo se você estiver numa viagem, mesmo se estiver na praia, mesmo se você estiver assistindo um filme, mesmo se você estiver dentro da igreja, não importa onde você estiver, não flerte com o pecado. E aí, se alguma hora Deus te deu uma direção de que algo precisa ser mudado, chore o mais rápido possível, pranteie, se arrependa e volte para o Senhor. Porque Deus, como Deus falou no capítulo 8, né? A andorinha sabe a hora de voltar, a cegonha sabe a hora de voltar, a rolinha e o grou, eles sabem quando é hora de voltar. E muitas vezes o povo é rebelde e teimoso e não volta para os caminhos do Senhor. Mas eu oro por uma geração que vai voltar. Amém? Uma geração que vai voltar para o caminho do Senhor, que vai procurar a Deus e vai encontrá-lo. Uma geração que vai reconstruir as antigas ruínas, que vai refazer de novo as antigas veredas. Uma geração que vai voltar e vai praticar com temor a palavra de Deus. Amém? E aí, nós vamos ver o versículo que é um dos mais famosos de Jeremias, que fala assim, que o sábio não se orgulhe na sua sabedoria. Versículo 23 do 9. Que o sábio não se orgulhe na sua sabedoria. Que o poderoso não se orgulhe no seu poder. Que o rico não se orgulhe das suas riquezas. Mas aquele que deseja se orgulhar de algo, se orgulhe somente disto, de me conhecer, de entender que eu sou Deus, eu sou o Senhor. Eu demonstro amor leal e trago justiça e retidão à terra. E é isso que me agrada. Meu Deus. Mãe, participa aqui comigo. Fica aqui, sabe? Vem cá. Gracinha, gente. Aqui, é tão bom. Senta aqui. Pega uma cadeirinha pra você. Então tá bom.
Outro dia minha mãe participa comigo. Peguei a de surpresa aqui. Vocês já pensaram, gente, o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo assim, olha, eu valorizo mais o relacionamento. Eu valorizo muito mais que vocês me conheçam do que vocês venham para o templo e tragam seus sacrifícios e continuem uma vida longe de mim. Eu valorizo muito mais que vocês conheçam o meu caráter. Eu sou o Senhor. Eu trago justiça, eu faço justiça e retidão. Aqui fala, eu demonstro amor leal, trago justiça e retidão, é isso que me agrada. Muito mais do que os rituais, muito mais do que o sacrifício. Eu quero que o meu povo me conheça. Não orgulhe o sábio na sua sabedoria. Lembra de Salomão? Era tão sábio, mas acabou por pecar. Não orgulhe o poderoso no seu poder. Por quê? Porque nós seres humanos somos como a flor da erva. Hoje a gente pode até ter algum alcance, algum poder, mas isso vai acabar. Não se orgulhe o rico nas suas riquezas, porque as riquezas o vento pode levar. Mas se alguém quiser se orgulhar de alguma coisa, se orgulhe disso. Me conhecer. Nós estávamos falando esses dias da Deia, né? Uma pessoa que a gente olha para ela e a gente vê uma intimidade com o Senhor. A gente vê uma autoridade na terra. E talvez muitas vezes nós estamos nos vislumbrando com tantas coisas. A gente vê Deus levantando pessoas e ministérios, igrejas lotadas e grandes estruturas, e a gente vê as pessoas comprando coisas. Deus está dizendo que não seja isso que traz vislumbre para o meu povo, que o meu povo vislumbre o me conhecer, saber o que eu estou trazendo, o que eu estou falando, o que Deus, o que o Espírito do Senhor está dizendo para esses dias. E a pessoa sabe, e ela mora numa aldeia, no interior da cidade do interior, e ela conhece a Deus, o céu conhece ela, e o inferno conhece também. É isso que nós devemos vislumbrar. É isso que nós devemos dizer, uau, eu queria ser como essa pessoa. Nossa, mas ela mora no fim do mundo. Mas conhece ao Senhor. Ela conhece Yahvé, Deus Criador dos céus e da terra. É isso que deveria deixar-nos, né, com vontade. É isso que deveria mover o nosso coração, conhecer a Deus. Mais do que receber dele bênçãos. Mais do que receber dele realizações, mais do que fazer coisas lindas, mais do que ser reconhecido pelas pessoas, mais do que ele atenda às nossas orações. Que nós venhamos vislumbrar o conhecer a Deus, amém? É isso que Deus espera de nós. No final, Deus vai dar o juízo que ele tem. Ele fala assim, olha, eu vou castigar tanto vocês quanto os outros que são incircuncisos. Por quê? Porque como todas as outras nações, os egípcios, os edomitas, os amonitas, os moabitas, o povo de Israel tem um coração incircunciso. Eles poderiam até ter a pele do prepúcio, do seu órgão sexual masculino, cortada, mas o coração deles era incircunciso, como das outras nações que foram citadas. E eu vi uma frase que eu achei bem interessante sobre esse estudo desse capítulo, que fala assim, ó, a obediência exterior sem transformação interior não vale nada. Não adianta a gente, eu só vou à igreja, eu só vou e dou o meu dízimo, eu levo uma primícia, eu abençoo alguém com uma cesta básica. Se o seu coração faz isso por orgulho, se o seu coração faz isso só para receber bênçãos, se você faz isso só para que Deus te proteja, como o povo de Israel fazia, e na segunda-feira você não abre mão dos seus ídolos, você não busca a Deus na sua casa, você não busca ser luz na sua própria família, então nós vamos entender que não adianta nada. Não adianta nada uma obediência exterior sem uma transformação interior. E o capítulo 10, Jeremias vai ser usado ali, né, cheio do Espírito Santo, para contrastar a inutilidade dos ídolos e a grandeza de Deus. E aí ele fala assim, olha, povo de Israel, essa é a palavra que Deus tem para vocês. Não se comportem como as outras nações. Eles têm os ídolos deles, eles têm os costumes deles. O que eles fazem? Cortam uma árvore, o artesão vai lá, esculpe um ídolo, enfeitam ele com ouro, com prata, colocam ali, fixam ele com martelo e com prego para ele não tombar. E a Bíblia diz que eles eram como espantalhos no meio de plantação, não falam, não ouvem, não podem nem andar, eles precisam ser carregados. Não precisa ter medo desses deuses, diz o Senhor, porque eles não vão te fazer mal nem bem, eles não vão fazer nada, são inúteis.
E aí Jeremias começa a adorar a Deus. E ele fala assim: Senhor, não há ninguém semelhante a ti. Tu és grande, teu nome é poderoso. Quem não te temeria? Tu és o rei das nações. Esse título pertence somente a ti. Tu és o rei dos reis. E aí começa a falar sobre os ídolos. Entre todos os ídolos, entre os sábios, entre os reinos do mundo, não tem ninguém semelhante a ti. Os que adoram ídolos são tolos e insensatos. Mas o Senhor é Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, Yahvé é o Deus vivo, o Rei eterno. A terra treme com a sua ira, as nações não podem suportar sua fúria. Os ídolos não fazem nada, mas Deus, o Senhor, Ele criou o céu e a terra, estabeleceu ela, fez o céu, fez a terra com seu poder, estabeleceu com sua sabedoria, com o seu entendimento estendeu o céu. No final fala sobre a inutilidade dos ídolos e no 16 fala assim: mas o Deus de Israel não é como esses ídolos, Ele é o Criador de todas as coisas. O que Jeremias está sendo usado aqui pelo Espírito para falar? Ele não foi criado por mão de homens, como estes que vocês estão levando para dentro da sua própria casa e adorando. Ele é o Criador de tudo. Tem pessoas que adoram coisas, tem pessoas que adoram o dinheiro, e Deus está dizendo muito mais que o dinheiro que foi criado. Eu sou o dono do céu e da terra. Eu sou o dono do ouro e da prata. Eu sou o dono de todos os recursos. Por que vocês se dobram às coisas dessa vida? Por que vocês se dobram a mamon quando eu possuo todas as coisas? Por que vocês se humilham, vocês se matam? Por isso, gente, as pessoas se matam por dinheiro, as pessoas usam de traição por dinheiro. A gente tem visto isso tão claramente. São tantos golpes, são tantas fraudes. E as pessoas estão se matando por causa de dinheiro. Abrindo mão de relações importantes. Mãe e filho, irmão contra irmão. Pessoas estão se matando por causa do ídolo dinheiro. E sabe o que Deus está falando? O dinheiro é criado por mão de homens. Ele pode até te trazer algum benefício momentâneo, mas eu que tenho o ouro e a prata, eu te dou não apenas a riqueza das nações, mas eu te dou satisfação plena. Eu te dou alegria completa. Meu Deus, deixa eu ver aqui, gente. Minha tia acabou de entrar. Oi, tia. A Lene, mãe. A Lene? Aham, sua irmã. Acabou de entrar. Tá sujo meu dente? Só a Mônica também acabou de entrar. Mônica, seja bem-vinda. Sejam todas bem-vindas. Beijinho pra minha irmã Marlene. Beijo, Lene. Tia, Deus abençoe, viu? Gente, Deus, Ele tá nos chamando para não nos dobrarmos diante de nenhum ídolo. Talvez você diga, ídolos são aqueles santos de madeira, de pedra. Ídolo é tudo que toma o lugar de Deus no nosso coração. Tudo que a gente se apoia, que não há Deus. Tudo que a gente diz, sem isso eu não vivo, que não é o Senhor. Isso é um ídolo que precisa ser destituído. Amém? Adoramos somente ao Senhor dos Exércitos. E aí, no versículo 21, eu marquei esse versículo que fala assim, os pastores do meu povo perderam a razão, não buscam mais o Senhor, por isso fracassaram e seus rebanhos estão espalhados. Isso é muito forte, porque eu creio que revela muito daquilo que nós temos visto e presenciado também, e que deve gerar muita reflexão, principalmente na liderança. A Bíblia está dizendo assim, aqueles que deveriam guiar o meu povo deixaram de me buscar, e por causa disso os seus rebanhos estão espalhados. Nós temos que entender que acima de todas as coisas, por melhores as nossas ações, por mais visitas que nós façamos, por mais que nós queiramos aconselhar pessoas e fazer o bem e cuidar das pessoas, o principal da nossa vida é buscar Deus. Essas coisas importantes nunca podem ficar à frente da mais importante de toda, que é conhecer a Deus. Eu posso dizimar, que é certo, eu posso fazer o bem, doar uma cesta básica, fazer uma boa ação, eu posso aconselhar uma pessoa, eu posso liderar milhares de pessoas, mas eu nunca posso me esquecer de buscar Deus todos os dias, de buscar o Senhor e de buscar conhecê-lo, porque Deus valoriza mais o relacionamento do que as realizações humanas. Amém? Essa frase ficou na minha cabeça, gente. E aí Jeremias vai orar no capítulo 10, versículo 23, nessa versão diz assim, eu sei, ó Senhor, que a nossa vida não nos pertence.
Não somos capazes de planejar o nosso próprio caminho. Por isso, Senhor, corrige-me, mas não seja severo demais. Não uses de tua ira, pois se o fizesses, eu morreria. Jeremias, com toda sinceridade, está dizendo para Deus: Senhor, a nossa vida não nos pertence. Eu reconheço que a gente não consegue traçar o nosso próprio caminho. Eu reconheço que por mais que eu planeje o meu futuro, é o Senhor quem define o que eu vou viver e o que eu não vou viver. O coração do homem pode traçar planos, né? Mas a resposta certa vem do Senhor. É forte, né? Jeremias está sendo sincero e humilde diante da presença de Deus. Ele está dizendo: a minha vida não me pertence, eu não consigo planejar o meu caminho, porque eu sou falho, minha visão é pequena, eu não consigo enxergar tudo, eu sou só um ser humano cheio de limitações, mas tu és Deus, então eu te peço, me corrige. Lembra quando nós lemos: tu és o barro, tu és o oleiro, eu sou o barro. Então o Senhor pode me corrigir. O Senhor pode, porque eu estou aqui diante de ti com humildade para dizer: me corrige, mas não seja severo demais. Jeremias está pedindo por misericórdia. Senhor, me corrige, mas tenha misericórdia, porque senão eu não vou resistir. E aí, no capítulo 11, a gente vai ver que Deus manda mais uma mensagem para Jeremias, uma mensagem de advertência ao povo de Deus. Vai falar: vocês quebraram a minha aliança. Vocês quebraram a minha aliança. Vocês desobedeceram aos termos da minha aliança. Quando eu tirei vocês do Egito, eu dei para vocês a minha aliança lá no Sinai. Eu dei para vocês os mandamentos. Eu dei para vocês, né, a parte que lhes cabia, a parte do compromisso comigo, do relacionamento comigo. Eu prometi que tiraria vocês do Egito, que levaria para uma terra que mana leite e mel com fartura. Mas vocês, os seus antepassados, não cumpriram a parte que lhe cabe. Eu estou no 11 agora. E aí ele diz assim: olha, disse isso para cumprir a promessa que fiz aos seus antepassados, de dar uma terra que produzisse leite e mel com fartura, que é essa terra que vocês hoje habitam. E aí, quando Deus mandou Jeremias falar todas essas coisas, ele responde no versículo 5 assim: que assim seja, Senhor. Eu achei muito lindo esse versículo, porque Deus fala: Jeremias, vai lá e dá essa palavra para o povo. E era uma palavra dura. Dizer que eles não cumpriram a parte que lhes cabia da aliança. E Jeremias fala assim: eis-me aqui, Senhor, eu irei. Como é que está na sua versão aí, mãe? Versículo 5. 11:5. Para que confirme o juramento que fiz aos vossos pais de dar-lhe uma terra que emanasse leite e mel, como se vê nesse dia. Então eu respondi e disse: amém, ó Senhor. Amém. Olha o 3, Lô. Versículo 3? É. Diga-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito será aquele que não obedecer aos termos da minha aliança. Como é que está no seu? Aqui. Diz-lhe, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras desses concertos. Uau! E é interessante porque aqui na metade do capítulo 11, Deus vai falar assim, ó: como vocês recusaram obedecer, o versículo 8 fala assim, ó: vão vir sobre vocês todas as maldições descritas nessa aliança. O que a gente lembra? Lembra de Deuteronômio? Que a gente fala muito de Deuteronômio 28? Fala assim: aquele que atentamente ouvir, se atentamente ouvides a voz do Senhor teu Deus e cumprides, né, os meus mandamentos, então você vai ser bem-aventurado no campo, na cidade, tudo vai dar certo. É assim, coisa linda. Só que aí começa as maldições. Agora, se não ouvides a voz do Senhor teu Deus, se não fores, né, se não atentamente obedeceres a esta aliança, vão vir essa e essa maldição. E as maldições são muito maiores do que as bênçãos, no sentido de que a consequência do pecado, né, da desobediência, seria terrível. Deus está dizendo assim, ó: então todas as maldições que estão escritas lá, com a minha palavra, com as minhas palavras, tudo que está escrito lá em Deuteronômio 28, das maldições de desobediência, vão vir até vocês, porque vocês deixaram a minha aliança. E aí, novamente, Deus fala para Jeremias assim, ó: não ore mais por esse povo. Não chore por eles, pois não ouvirei você não os ouvirei quando clamarem a mim em sua aflição. Quando eu li esse versículo de novo, esse versículo para mim é um pouco emblemático.
Porque eu fico assim, Senhor, Tu queres que nós sejamos intercessores pelo Brasil, pelo mundo, pelas nações, pela igreja. Quando a gente lê esse versículo, Deus dizendo para o profeta, não interceda mais, o que isso significa? E aí eu pesquisei sobre isso e me deparei com muitos estudos, como por exemplo, um estudo que dizia assim, Deus estava dizendo para Jeremias que não adiantava mais orar, porque o juízo de Deus já estava declarado e agora não tinha mais volta. Não tinha mais volta. Gente, eu amo estudar a palavra, mas é muito bom quando a gente tem um entendimento do Espírito para uma determinada circunstância. Então não é que as outras coisas estão erradas, mas Deus me deu uma luz assim para algo que eu queria compartilhar com vocês. Então, mas deixa eu falar desses estudos. Alguns estudos falam isso, olha, Deus é justo e ele iria expressar a justiça dele, independente de Jeremias orando ou não. Por quê? Porque não tinha mais volta para o povo. Só que um dos estudos que eu achei falava assim, ó, Deus tinha o propósito de despertar o povo para o arrependimento. E aí eu comecei a pensar, o que Deus quer dizer com isso? Jeremias, não interceda por esse povo, não chore por eles. Eu fiquei pensando assim, que tem pessoas que não adianta a gente interceder. Sabe aquelas pessoas que são assim, elas vivem uma vida de qualquer jeito e depois elas falam assim, ora lá pra mim. Ou vai ter culto hoje, você ora. A pessoa não se move para ir na igreja, ela não se move para se arrepender, para ter uma vida íntegra e reta diante de Deus. A pessoa não quer viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, mas assim que a gente fala assim, vai ter culto, ela fala assim, ora para mim. O que Deus falou comigo quando eu estava lendo isso aqui? Não vai adiantar a oração. Essa intercessão não vai resolver enquanto a pessoa não entender que ela precisa se arrepender. E tem uma pessoa que nós passamos por isso com ela lá na igreja, ela sempre vai no final da escolinha e ela sempre fala com a gente assim, ora pra mim. E aí a gente sempre orava. Agora a gente falou assim, a gente só ora se você ficar a escolinha, só se você prestar atenção na palavra. A gente só ora se você vier no culto à noite. Porque não adianta, tem gente que nos vê, principalmente assim os pastores e líderes, como se a gente fosse pessoas mágicas. Eu tô com uma dor de cabeça, eu vou pedir oração, eles vão colocar um olhinho e vai resolver. Deus está dizendo, não precisa orar. Por quê? O que ele quer dizer? Não é que a gente não vai interceder pelas pessoas, tá? O que ele quer dizer é, Jeremias, você pode orar e jejuar por essas pessoas, mas se elas não se arrependerem, o juízo vai vir, o cerco vai vir, a destruição vai vir. E no 14 que fala, né? Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim por causa do seu mal. Por causa do seu mal. Nossa. A justiça de Jeremias não iria resolver o problema deles. A oração de Jeremias, por mais íntimo que ele fosse de Deus, não iria resolver o problema de um povo que precisava tomar uma decisão, né? No capítulo 11 ele chama o povo de oliveira. Eu achei bem interessante, depois eu quero pesquisar mais sobre isso. Eu não fiz um estudo mais profundo sobre oliveira, porque em Isaías a gente vê Deus chamar o povo de videira. E Jeremias ele também chama o povo de videira, né? Falando sobre isso na live de sexta-feira, mas aqui ele já vai falar oliveira. Lembrando que a videira é uma árvore que produz vinho, né? Uva que produz vinho, que significa alegria. Mas a oliveira, ela produz o quê? Ela produz óleo, né? A oliveira produz o azeite, que significa unção. Então Deus diz, eu chamei esse povo, eu plantei-os como oliveira, mas agora ela vai ser destruída. Aí, gente, acontece uma coisa muito importante. No capítulo 11, mãe, no versículo 18, Deus conta para Jeremias que algumas pessoas estavam tramando contra ele. Olha só, versículo 18. Então o Senhor me falou das conspirações que os meus inimigos tramavam contra mim. Eu era como um cordeiro levado para o matadouro. Quem vocês lembram, né? Não fazia ideia de que planejavam me matar. Vamos destruir esse homem em suas palavras. E aí Jeremias orou, Senhor, julga eles, né? O Senhor que julga com justiça e examina os pensamentos e as emoções, permite que eu veja a tua vingança contra eles. Como é que tá o 20 no seu aí, mãe? Mente e coração? Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas os pensamentos e o coração, veja eu e a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Aí no versículo 21 fala assim, ó, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote que queriam me ver morto. Eles tinham dito, nós o mataremos se não parar de profetizar
em nome do Senhor. Gente, sabe o que é qual cidade que é Anatote? Se a gente for lá em Jeremias 1, essa é a palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatote. Eram os conterrâneos dele, era o povo da própria cidade dele, que estava armando conspiração para matar Jeremias. E é claro que, ouvindo tudo isso, depois Deus fala um juízo que iria, né, sobre esse povo, os conterrâneos de Jeremias, que por causa da palavra do Senhor queriam matar ele. Gente, ser perseguido, ser odiado porque você falhou é uma coisa, ser odiado e perseguido porque você faz aquilo que é certo e justo. Jeremias estava sendo odiado pelo seu próprio povo. E não apenas odiado, eles estavam armando conspirações para matar o seu próprio irmão, conterrâneo. Vocês sabem o que é isso, gente? Deus vai falar que aquele povo seria castigado, iriam morrer, seus filhos morreriam de fome, nenhum iria sobreviver. Mas, nossa, isso eu fiquei muito reflexiva, porque eu não sabia até eu estudar que Anatote, eu não me lembrava que Anatote era a cidade de Jeremias. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma conspiração do próprio povo dele. E quem que a gente lembra, né? Quem passou por isso? O nosso Senhor Jesus, que foi morto pelo seu próprio povo. O nosso Senhor Jesus, aqui ele está dizendo, eu estava como um cordeiro levado para o matadouro. É o que está falando também Isaías de Jesus, como um cordeiro levado para o matadouro, mas ele não abriu a sua boca. Lembra quando Jesus foi para Nazaré? E ele foi pregar lá na sinagoga, lá no templo. Foi pregar na sinagoga, e aí o povo falou com ele assim, não, esse é o filho do Zé, é o filho da Maria, os irmãos dele são tal. E eles tentaram matar Jesus, precipitando ele de um monte. Então Jeremias aqui, com tudo que ele estava vivendo, apontava para aquilo que o próprio mestre iria viver. Jesus vai dizer sobre o povo dele, porque o profeta não tem honra na sua própria terra, na sua própria casa. Aqui também no 22, você viu, filha? Lê, você viu. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito deles, eu os castigarei, seus jovens morrerão na batalha, seus filhos e filhas morrerão de fome. Iria vir o castigo, né? Mas é muito triste, né? Você pensar que o seu próprio povo... Nossa. Seu próprio povo que te viu crescer arma contra você. Mas se o nosso Senhor Jesus passou por isso, né, por que a gente vai pensar que poderia ser diferente conosco? Muitas das vezes as pessoas não vão entender o que a gente faz. Não vão entender, vão falar que a gente está fazendo live é para aparecer, vão falar que Deus te levantou para liderar, que você está fazendo tudo isso aí, mas é porque você é parecido, que é porque você está querendo chamar atenção, que é porque você está fazendo é para ganhar dinheiro, que você está... Pessoas vão dizer às vezes da sua própria família, da sua própria parentela. Mas olha o que Jeremias fala no versículo 20. Ó Senhor dos Exércitos, justo juiz, o Senhor julga os pensamentos e o coração. Deus que sabe as nossas motivações. Isso deve gerar um temor muito grande em nós. Mas Deus sabe, ainda que nós estejamos sendo mal interpretados, Deus é que sabe, é Ele quem julga. Para poder terminar, quantas horas que é isso? Falta 7 minutos para as 3, então vai dar certinho. Para poder terminar, nós vamos ver o capítulo 12 de Jeremias. E lembrando que o livro de Jeremias mostra muito a humanidade do profeta. Ele era cheio do Espírito Santo, mas ele era homem como nós. Vai demonstrar quanto que ele se frustrava, que ele ficava chateado, que ele ficava indignado, que ele chorava, que ele não entendia. O capítulo 12 mostra que Jeremias vai questionar a justiça de Deus. Assim como Abacuque questionou, e também Asaf lá no Salmo 73, eu não entendo por que o justo sofre e o ímpio prospera. Eu não estou entendendo. O ímpio, tudo dá certo para ele, e nós estamos aqui lutando cada dia seu mal. É isso que Jeremias vai falar. Senhor, tu sempre me fazes justiça quando te apresento uma causa. Portanto, desejo te fazer esta queixa. Ele está dizendo, eu posso questionar uma coisa que eu não entendo? Ele tinha intimidade com o Senhor, né? E aí ele fala claramente com o Senhor, por que os perversos são prósperos? Por que os desonestos que as coisas dão certo para ele? Por que eles vivem em paz? O Senhor os plantou, eles criaram raízes e deram frutos. Mas o teu nome está nos lábios deles. Mas o coração está longe de Deus. Quanto a mim, tu me conheces, tu me vês e prova os meus pensamentos. Então Deus responde para Jeremias. E a resposta que Deus fala para Jeremias me faz assim... me dá até um negócio assim.
Olha o que Deus fala para Jeremias. Jeremias, se correr com os homens te deixa cansado, como poderá competir com o cavalo? É pesado, mas vamos lá. Jeremias, se correr com os homens te cansa, como que você vai competir com cavalos? Se você tropeça e cai em campo aberto, o que fará nas matas junto ao Jordão? Pesquisei bastante sobre esse texto também. E o que eu cheguei à conclusão? Deus está dizendo assim, olha, se isso que é uma coisa pequena diante das coisas muito maiores que virão, se isso está te tirando a paz, que dirá as coisas grandes? Se apenas essa injustiça, que é as pessoas receberem coisas materiais nesse tempo presente, te incomoda, como que eu vou te colocar para entender de coisas muito mais profundas, muito mais complexas? Deixa eu ler aqui na Bíblia da minha mãe como é que tá. Versículo 5. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Aí aqui que eu quero levar para um lado mais espiritual, assim, para questões mais espirituais. Se você está tão preocupado com coisas materiais, se você está correndo com os homens, ou seja, em situações normais, e você está se cansando, como que eu vou te colocar para competir com coisas muito maiores, para entender de coisas muito maiores? Se você está fatigado correndo com homens que vão a pé, ou seja, que estão em um ritmo desacelerado, como que você vai competir com cavalos? Eu entendo que Deus está dizendo assim, olha, eu quero te levar a uma corrida muito maior, que vai exigir muito mais de você. E para isso você vai ter que passar de nível. Tem coisas que você vai ter que abrir mão, tem coisas que você vai ter que amadurecer. Porque eu te chamei para correr com cavalo. Eu te chamei para coisas superiores. Então, abre mão daquilo que é natural para que eu te leve a níveis sobrenaturais. Porque é impossível um homem competir com um cavalo. Mas tudo é possível quando nós andamos com o Espírito. E aí, o que eu entendo com esse versículo? Aí é o meu entendimento, tá? Porque nos estudos que eu fiz, sempre a ideia é, se você está exausto com situações atuais, como poderá lidar com situações mais difíceis? Essa é a ideia dos estudos. Mas o que eu entendo é, se você está focado no plano material e isso já te deixa indignado e cansado, como que eu vou te levar para competir com cavalos? Como que eu vou te levar para viver o sobrenatural? Aquilo que é espiritual. E aí Deus continua falando daquilo que ele iria fazer com Israel, e no final do capítulo 12 ele mostra o plano dele, que é de incluir todas as nações. Porque ele fala, eu vou castigar as nações que dispersaram o meu povo, mas se depois de um tempo elas se voltarem para mim, então elas vão receber um lugar no meio do meu povo. Deus está dizendo aqui através do profeta Jeremias, eu tenho salvação e bênção, mas não é só para o povo de Israel. Eu quero alcançar todas as nações. E graças a Deus, né, que hoje nós brasileiros podemos ser alcançados pelo Evangelho, mesmo não sendo israelitas, israelenses, né, hoje em dia, mesmo eu não sendo uma mulher judia, eu me voltei para o Senhor por meio de Jesus Cristo e eu posso fazer parte do povo de Deus. Isso é graça. Amém? E é isso. Tudo isso que eu queria dizer. Eu quero agradecer a todos que entraram, ficaram até o final. Vivi, querida, Deus abençoa. A Cacá também, obrigada, Cacá, nossa companheira. Sossô voltou, né, essa aluna aplicada. Ivonete, querida, sempre aí também nos apoiando. Amiga Marquiane, beijo, que Deus abençoe, te dê melhoras completas desse resfriado aí. A Elis, que entrou também. Elis, Deus abençoe, viu? Obrigada pela sua participação aqui conosco. A Vivian também, desde o comecinho aqui conosco. Vivian, obrigada. A Dani, senti sua falta no início, e depois você volta lá e assiste do início, que tá uma bênção, viu? Deus abençoe também, Dani. A Tia Má, Deus abençoe, Tia Má, que está aqui conosco também, diretamente de São Paulo. A Edna, que entrou também. E a Chiquinha, obrigada. A Lene saiu. E agradecer minha mãe também, que me cedeu o espaço da casa dela para estar aqui. Mandar um beijo para dona Leni. E que todos nós possamos entender, gente, é que o que Deus quer de nós? Que nós o conheçamos, que nós sejamos fiéis à aliança, que nós levamos muito a sério todas as palavras do livro da lei.
que nós venhamos viver uma vida de acordo com essa palavra, que apesar das perseguições, mesmo das pessoas da nossa própria família, mesmo das pessoas da nossa própria terra, nós venhamos permanecer, porque Deus que julga, né, os pensamentos, as intenções do coração, que nós não venhamos nunca, jamais deixar de chorar pelo pecado, de nos arrepender, de prantear, de nos voltar para o Senhor. Todas as vezes que nós virmos que Deus está nos chamando a níveis mais profundos, nós não venhamos ser rebeldes e teimosos, mas nós venhamos nos render à voz do Espírito. Amém? Então hoje nós meditamos do 8 até o 12 e amanhã nós vamos do 13 até o 16, aí amanhã vão ser 4 só, tá bom? 1, 2, 3, 4, isso. E se Jesus permitir, até o final da semana nós vamos estar em dia com a leitura bíblica. Resfriou também, que Deus abençoe, te dê saúde, Ivonete, em nome de Jesus. Gente, como é bom ter saúde, né? Às vezes a gente não imagina como é bom. Dá uma respirada, assim, o nariz entupido ou escorrendo. Como é bom sentir fome, gente de Deus. Nós passamos por essa virose e foi tão difícil, mas graças a Deus que há bálsamo em Gileade. Oh, aleluia! Deus abençoe a todos vocês e até amanhã, se Jesus permitir, viu? Beijo, gente, com Deus e até amanhã.